Olá, meninos do quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu espero que todos estejam bem mais uma vez aí na casa de vocês e eu espero que logo a gente possa estar tendo aula presencial. E também espero que todos estejam aí acompanhando as nossas aulas e exercícios no nosso sistema ou no nosso canal, se é que é oficial, lá no YouTube. Então, vamos para mais uma aula. Bom, gente, mais uma vez nós vamos tocar nesse tema, a hidrosfera, ok? Dar continuidade ao que a gente já viu sobre a hidrosfera, essa camada de água do planeta. E primeiro eu vou estar dando uma revisãozinha básica sobre o que é, onde a gente encontra, e também eu vou mostrar para vocês depois a continuidade desde a página 29. Então, vocês podem acompanhar lá no livro. Então, bora começar. Hidrosfera. Essa imagem eu já tinha botado nos slides anteriores, nas aulas anteriores, que ela é bem completa sobre a importância, como a hidrosfera ali, como funciona, ok? Então, hidrosfera é a camada de água, como eu falei agorinha, da superfície terrestre, lá bem do topinho da Terra, bem do topo da Terra, quando diz superfície terrestre e topo da Terra, que inclui desde rios, lagos, mares, oceanos, até lençóis de água subterrânea, que são os lençóis freáticos ali, que ficam em várias camadas do solo. Uma água que ela vem do escoamento dos rios e ela fica bem guardadinha lá nos lençóis freáticos. Geleiras e vapor d'água da atmosfera. É uma camada descontínua que engloba a água em todos os seus estados físicos, líquido, sólido e vapor, ou gasoso. Como assim uma camada descontínua? Ela não é igual em todas as partes ali da Terra. Ela tem um pedaço mais aqui, um pedaço mais ali, outro pedaço mais aqui, ok? E como ela funciona? Os ambientes aquáticos e todos os organismos vivos que habitam. Então, como é que ela funciona? Os ambientes aquáticos e todos os organismos vivos que habitam as águas também fazem parte da hidrosfera. E não só ela é uma camada de água, mas ela também envolve animais ali dentro dela. Isso significa dizer que a biosfera está relacionada com esta camada. A gente já falou disso, né? Eu já comentei na aula passada, mas agora eu vou deixar passar um pouco. Então, hidrografia, que vem de hidrosfera também, que é a camada de água, ou hidrografia, que é o estudo da água, é a parte da geografia que estuda as águas do planeta. As águas que podem ser lagos, rios, mares, oceanos, ok? Então, qual a importância dessa camada? A vida só é possível na Terra graças à presença de água no estado líquido. Porque como nós íamos consumir essa água? Ah, tia, como eu falei também nas aulas passadas, tem água em outros planetas? Tem água, mas não no estado líquido. Ainda não foi comprovado nada disso. Deve ter água no estado gasoso, deve ter água no estado sólido também, que não é preparada aí para o consumo dos seres humanos. Então, essa característica é essa que diferencia o planeta, nosso planeta no sistema solar, sendo conhecido como planeta azul, sendo a tamanha grandiosidade da água, o maior reservatório são as águas oceânicas, 97% da água. Como a gente viu também na aula passada, o maior percentual de água, maior porcento de água é as águas dos oceanos e mares, é água salgada. E a gente só tem
poucos porcentos da nossa água doce. Mais ou menos 2,5% de água doce, que é a água que pode virar água potável. Então, sempre enfatizando que nós devemos cuidar da nossa água, do nosso planeta. E agora nós vamos começar lá na página 29 de vocês, continuando o nosso assunto, a hidrosfera. Então, partes de um rio. Quais são essas partes? O que é isso? Primeiro, cada rio ele tem os seus afluentes, ele tem a sua nascente, ele tem o seu leito, ele tem a sua foz. E o que são tudo isso? Existe um rio, existe um caminho de água principal, que é um grande caminho de água. E o que acontece? Então, nós vamos começar pela nascente desse rio. E o que é nascente? Nascente já está falando onde nasce o rio, que é lá na primeira partícula de água, lá de onde vai saindo. Geralmente ela fica em um relevo alto. E o rio principal é a correnteza principal ali dele. Só que você não vê, quando você vê um rio, você não vê ele indo só numa direção. Geralmente ele tem o que nós chamamos de afluente, que são os braços de um rio. É de onde vêm outras águas e elas vão juntando na corrente principal. Aqui nós temos o subafluente e o afluente. Subafluente é como se fosse um pedaço do braço do rio bem menorzinho, bem menos estreito. Aí no livro de vocês vão ter a imagem e vai ter uma tabelinha com o conceito de cada um. Aqui nessa primeira imagem, a gente não tem o leito. Mas o leito, olhando aqui nessa segunda imagem, olha só para cá. Curso. O curso não deixa de ser o leito. O que é curso e o que é leito? É o caminho por onde a água vai passando. E aí, no livrinho de vocês, não tem aqui nessa primeira imagem, mas tem aqui nessa segunda, a cachoeira. E o que é cachoeira? A cachoeira, por mais que a gente já olhe para ela e veja assim, meu Deus, é uma cachoeira, já sabe que é uma cachoeira. Mas como é que ela acontece? A água vem de uma altura maiorzinha e ela vai fazendo um turbilhão de água, vai fazendo várias bolinhas ali e também vai fazendo uma força maior da água por onde cai. E olha, tanto aqui nessa primeira imagem, onde vocês estão vendo essas árvores, e tanto aqui na segunda imagem, onde vocês estão vendo aqui, parecem casinhas, essa parte bem próxima, essa parte do solo aqui, próximo ao rio, próximo ao leito, próximo ao afluente, ela se chama margem do rio. Não sei se vocês já foram no igarapé, ou no rio, ou na praia, e o pai ou a mãe disse assim, filho, fique na margem. Não vamos lá para o fundo, fique aqui na margem. Não sei se eles já falaram assim para vocês. Que quer dizer para você ficar na beira, para você ficar ali onde tem terra, onde tem solo, ok? E no final nós temos a foz. O que é essa foz? Olha só, dá para vocês verem mais ou menos aqui nessa primeira imagem. O rio ele está terminando. Então, a foz é onde deságua. E o que é desaguar? É onde vai terminando a água e ela vai sendo jogada em outro rio, ou no mar, ou no oceano. É o final desse rio. Então, essas são as partes do rio. Igual como está na tabelinha aí de vocês.
e também na imagenzinha de vocês aí, indicando todas as partes na página 29. Rios de planície e rios de planalto. O que é rios de planalto? O que é rios de planície? Nós vimos anteriormente lá as partes do rio. Vimos como ele é formado, ok? O que é planalto, o que é planície. Relembrando isso, que talvez você já tenha visto ano passado, não sei. Mas o que é planalto? Planalto são relevos, são solos com altas altitudes, ou seja, no alto, planalto. A própria palavra também já descreve isso. Plano, com leves ondulações e alto. Então, um rio de planalto, ele é um rio formado bem lá em cima, bem nas alturas, numa serra, geralmente, que é onde tem aqueles altos, quase como se fosse um morro, e tem um rio grandão lá em cima e ele vai assim, olha só na imagem aqui, ele vem com tanta força e vai descendo, formando cachoeiras, enfim, desaguando ali, despejando a água dele em outros espaços de água. Então, Rio de Planalto apresenta queda d'água. Aí no livrinho de vocês, na página 30, tem um conceito lá de Rio de Planalto. E aqui, utilizado para geração de energia e alguns esportes. Geralmente as pessoas fazem aquela canoagem, fazem outros passeios nesse tipo de rio, o que não é muito indicado, só para quem tem já uma experiência, ou então para geração de energia. Como assim? Com a queda d'água, isso faz com que gere energia elétrica, para aí abastecer algumas cidades, alguns povoados, ok? Geralmente as pessoas se aproveitam desses rios de planalto. E o que é rio de planície? Planície. É parecido com planalto? Sim. É plano, só que agora é baixo, baixas altitudes, locais mais baixos, que é plano, mas também não é plano totalmente. Tem as suas ondulações. Então, em rios de planície, a gente vê barcos direto, que é quando a água está mais calma ali e não apresenta queda d'água. É um rio comum. Ok? A gente vê aqueles rios onde vai navegando esses barcos dentro da Amazônia e utilizado para pesca, lazer e navegação, que é o mais comum. Após esses rios, nós temos os rios perenes e intermitentes ou temporários. Por que intermitente ou temporário? Intermitente significa que ele não vai ficar ali o tempo inteiro. A mesma coisa que temporário. Ele não tem uma previsão de voltar ao normal, ou ele pode voltar também, ou ele pode secar, ou ele pode ir voltando de acordo com as cheias. E o que é rio perene? É um rio que não seca, é um rio que ele não muda de volume, ele vai sempre permanecer ali. Um rio geralmente que é fechado, porque ele permanece ali naquela área. E o rio temporário ou intermitente, como eu falei agora, ele seca por um momento e depois ele pode vir, ou ele já era cheio e ele pode vir a secar e com o tempo voltar ao normal. Mas ele nunca volta ao seu volume original do início. Gente, eu botei aqui para vocês o ciclo da água, lembrando também do ciclo da água, toda essa coisa de rio, toda essa coisa de hidrosfera. Essa imagem eu também já botei para vocês, então, o que significa isso? Como eu falei para vocês, a água, ela dá um jeitinho
de continuar, de se ir renovando. Por quê? Porque chove, aí escoa essa água da chuva, volta de novo para o rio, depois o sol vem, seca um pouco, evapora, vai para a nuvem de novo, né? Que a gente chama de evapotranspiração, que é um processo em que o sol vai puxando as moléculas de água do rio e vai levando para a nuvem e acontece a precipitação, que são as chuvas. E quando chove, essa água escoa de volta para o rio e também um pouco dessa água vai penetrando aqui no solo e vai ficando lá nos lençóis freáticos, que são as camadas de água lá bem dentro do solo, lá embaixo. E aqui eu botei para vocês várias imagens sobre o desperdício da água. Olha só, no meio a gente tem: o que você tem feito para evitar o desperdício de água? Será que quando você está escovando o dente você deixa a torneira aberta? Será que quando você está se ensaboando você deixa o chuveiro ligado? E você fica gastando água em vão para lavar o pátio? Ou gastando muita água para lavar o carro? Não é que seja em vão, mas que a gente possa reutilizar vários tipos de água e evitar esse desperdício. Porque existe o ciclo da água, sim, mas nós precisamos de uma água potável para consumir, para fazer comida. E essa água potável é um número menor no nosso planeta. A concentração maior de água, como vocês já viram, é nos oceanos e nos mares. Então, eu sempre vou estar enfatizando para vocês, para que vocês também falem para os seus pais, para os seus tios, para os seus irmãos, que é muito triste desperdiçar essa água do nosso planeta. Nós temos um reservatório de água congelada nas calotas, sim, mas até que isso derreta pode levar muito tempo. E se isso derreter, a gente vai perder essa água que vai se escoar para outros lugares. Então, é sempre bom lembrar vocês disso. Agora nós vamos para a página 31 de vocês para começar as atividades bem rapidinho. Então, se você quer fazer os exercícios agora, esse é o seu momento de dar um pause, ou se você já tiver feito, vai continuar a correção junto comigo. Mas para quem ainda não fez, pode dar esse pause agora. Então, gente, lá na questão número 1, vocês vão trabalhar toda a criatividade de vocês para fazer um desenho de uma imagem que represente a hidrosfera, camada de água da Terra. Em seguida, assinale a alternativa correspondente ao percentual do total de água existente na Terra. Como assim? A Terra ela é formada por 100% de água? Não. Geralmente, a água está ali colocada em vários lugares diferentes, mas não é 100% do planeta que tem água. E o que vocês acham? Só 50% do planeta tem água? Só 20%? Só 80%? Só 25% tem água? Gente, quem disse 75% tá ok lá? A resposta é essa. Gente, e agora vamos para a segunda questão. Sobre a hidrosfera, marque com X as alternativas verdadeiras. Como assim? Aqui não é para botar nem V, nem F, você vai fazer um X no que for correto. Então, as que estiverem corretas, você pode marcar um X. Bora ler lá de baixo, a última. A água recobre 3/4 da superfície terrestre. Será que isso está correto? A hidrosfera é a camada formada por diversos tipos de solo? Não.
de água, né? Hidro, água. Esfera, né? Que é terra, camada terrestre. A água pode ser encontrada apenas nos estados sólido e líquido? Só no estado sólido e líquido? Será? Não. Também temos o vapor d'água, ou estado gasoso. A água recobre 2/4 da superfície terrestre. Para quem não sabe aí o que é 3/4, o que é 2/4 ainda, se vocês não estão lembrando. Gente, eu tenho um bolinho e eu divido ele em 4. Se eu tirar uma fatiazinha, agora eu tenho 3 de 4. Entenderam? 2/4. Eu tiro 2 fatias, fica 2 de 4. Ok? E a primeira, a hidrosfera é a camada formada por água nos estados sólido, líquido, gasoso. Com certeza, essa está certa. E outra que está correta é: a água recobre 3/4 da superfície terrestre. Ok? 3/4 é igual que 75% de água. Então, quem marcou a primeira e a última está correta. Terceira questão. Bem difícil essa terceira questão, né? Tentei não mostrar a resposta, mas não teve jeito. Circule abaixo o nome do único planeta do Sistema Solar no qual podemos encontrar água no estado líquido. Claro que é a nossa querida Terra, planeta azul. Ok? Então é para circular o nome da Terra ali. Lá na página 32. Gente, essa quarta questão, que não é assim uma questão para vocês ficarem apavorados, mas vocês sempre veem uma questão ou outra de encontrar aqui de caça-palavras. Então, encontre no caça-palavras 6 ambientes nos quais podemos encontrar água. Tem vários lugares onde a gente pode encontrar água. Lençol freático, calotas polares, nuvem, rio, mar, lago, ok? Então, vocês vão procurar essas palavrinhas aí. Vocês podem encontrar rio, calotas polares, nuvens, lagoa, ok? Todas essas palavrinhas vocês vão encontrar aí. Vocês vão encontrar 6 palavrinhas aí ao todo. E a quinta questão também, uma questão super difícil, né? Super difícil, falando aí das principais partes que formam um rio. Vocês só vão desembaralhar as palavras, as letras aí na palavra, encontrar a resposta certa. Então, lá na primeira palavra nós temos nascente, aonde nasce o rio. No segundo quadradinho nós temos margens, que é onde fica na beira, o solo ali, os espaços que ficam na beira do rio. No terceiro, nós temos foz, que é onde o rio termina de despejar as suas águas, termina de jogar as suas águas. Aqui no quarto, nós temos afluente, que é o braço do rio ou os outros rios que jogam no rio principal. Nós temos aqui nesse aqui de baixo, no terceiro dessa primeira fileira, leito. Leito é o caminho que corre a água. E no último, cachoeira. Ó, o terceiro dessa segunda fila aqui, cachoeira, que é a caída da água, onde formam várias bolhas ali, é onde forma um turbilhão de água. E na sexta questão, que é a sua opinião, a sua palavra, qual a importância da água? Eu falei muito da importância da água, então vocês não têm desculpa para não me darem uma resposta bem legal aí sobre por que ela é importante.
E aqui na sétima questão, aqui podemos atribuir o grande número de rios presentes no território brasileiro. Como assim? Tia, não entendi nada dessa pergunta. Atribuir grande número de rios, território brasileiro. Gente, aqui no Brasil, nós temos um grande potencial hídrico, que nós chamamos, que é um potencial de grande corpos fluviais, que são corpos com água, que são lugares, que são partes com água, com grande potencial de água, para fazer uso para tudo. Então, como é que nós explicamos ter tanta água aqui no Brasil também? Como eu estava falando para vocês do ciclo da água, o ciclo hidrológico, esse ciclo dela que vai para a nuvem, que volta, que vai para o rio escoa, isso faz com que acumule bastante água nos locais. Então, quando o clima está bem chuvoso, está bem úmido, em algumas partes do Brasil, em algumas áreas, com bastante intensidade, até mesmo quando está um pouco mais frio, gera bastante chuva. Então, isso faz com que os reservatórios ali fiquem também bastante cheios, cheguem num nível de água bem grande, ok? Então, vocês podem basear as suas respostas nisso que eu acabei de falar. E aqui a oitava questão, sobre o potencial hídrico do Brasil. Marque V, agora sim é V ou F, V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Vocês vão ler aí toda a questãozinha. Então, bora lá. O Brasil apresenta grande potencial hídrico, pois possui rios com pequena extensão, largura e profundidade, formando assim uma região hidrográfica irrelevante. Gente, eu acabei de falar para vocês que é super relevante, que o Brasil tem grande potencial hídrico e que ele deve ter uma grande extensão de água, né? Então, pequena extensão aqui deixa com que esse textinho aqui seja falso. Totalmente falso. Bora lá para a segunda. O Brasil apresenta grande potencial hídrico, pois possui rios com grande extensão, largura e profundidade, formando assim uma ampla rede hidrográfica. Gente, essa aqui com certeza é a verdadeira. Essa também já pode ser uma respostazinha para vocês botarem aqui na sétima. Então, aqui, vamos para esse textinho. O Brasil apresenta pouco potencial hídrico. Gente, chegou aí, já sei que é falso. Pouco potencial hídrico? Não. Ele tem bastante potencial hídrico. Isso vocês também podem estar lendo bastante aí no livrinho de vocês. E a última, o Brasil apresenta grande potencial hídrico, pois possui rios com grande extensão, largura e profundidade e não forma nenhuma rede hidrográfica. Gente, esse final detonou essa para falso. Porque não possui, não forma nenhuma rede hidrográfica, pelo contrário. O Brasil tem várias bacias hidrográficas, aí, vários reservatórios de água. Então, essa última também é falsa. Bora continuar. Gente, essas questões aí parecem super difíceis, mas não é não. São bem tranquilas, bem fáceis, ok? Então, bora lá para a nona questão. Complete as descrições das partes dos rios com as denominações corretas. Você vai ler a sentença e vai dizer sobre o que ela está falando. Então, bora ler de um por um. Primeiro, vamos ler o da primeira coluna. Então, é o lugar onde o rio nasce. Gente, com certeza está falando de nascente. Segunda, é uma torrente de água
que corre ou cai formando um turbilhão. Eu não parei de dizer essa palavra quando eu falava de cachoeira. Terceira, é o lugar por onde correm as águas do rio. É o caminho do rio. Nós estamos falando de leito. Agora nós vamos para essa coluna aqui com essas três, ok? Então, são terras banhadas pelo rio. São terras banhadas pelo rio, são terras próximas ao rio. Ele está falando de margens. Lá para a segunda dessa coluna. É um rio ou um riacho que despeja suas águas em um rio principal. Ele está falando de afluentes, que são outros rios, né, que são os braços do rio principal, que vai despejando toda a sua água no rio principal. Afluentes. E o último é o lugar onde o rio despeja suas águas, que ele deixa as suas águas, que é o final do rio, que nós chamamos de foz. Gente, essa nossa questão 10, ela é bem simples. Então, marque com um X a figura que representa aproximadamente o percentual de água presente no corpo humano. Vocês podem comparar essas imagens com as imagens anteriores do livro de vocês, que lá também tem um exemplo bem legal. Mas eu vou logo dizer para vocês que o nosso corpo ele chega à capacidade de uns 75% de água. Nosso cérebro pede muita água, os nossos músculos pedem muita água. Então, vocês têm aí esse terceiro quadradinho aqui, ó. 75% do nosso corpo pede água. Ah, mas não é 100% do nosso corpo? Não, 100% não. Mas o 75% do nosso corpo pede muita água. Então, bora lá para as próximas questões. Questão 11. O que são bacias hidrográficas? Gente, eu também cheguei a comentar com vocês o que são bacias hidrográficas, aonde elas estão, que isso, e o que é essa bacia. Eu também mostrei para vocês um mapazinho das bacias do Brasil, ok? São locais reservatórios de água que drenam a água. O que é drenar a água? É cuidar da água para que ela fique ali bem guardadinha, ok? Cuida geralmente da água de um rio que é drenado, o rio e seus afluentes ali, que é drenado, que é cuidado para que ela fique bem guardada ali, naquele espaço. Então, a partir disso que eu falei para vocês, ou vocês podem voltar lá no conceito do livro e dar essa resposta. Então, bora lá para a questão 12. Questão 12. Relacione corretamente os tipos de rio às suas descrições. Tem rios de planície, rios de planalto, rios temporários ou intermitentes e rios perenes. Vocês vão pegar o conceito do que é, lembrar do que eu falei e botar cada número no seu quadradinho. Então, bora lá para o primeiro. São rios que têm água durante todo o tempo, ou seja, nunca secam. Gente, eu falei para vocês bem direitinho, igual como tá aqui. São rios perenes, que nunca chegam a secar. São rios, então, nós vamos colocar o número 4. O primeiro número aqui é o número 4, que essa descrição está falando sobre rios perenes. Então, no próximo, são rios que correm
em locais baixos e planos, o que facilita a navegação. Qual o tipo de rio que é fácil para navegar? Não sei se vocês lembram, mas são rios de planície, que fica no baixo, em locais baixos. Como eu comentei também para vocês e como tem nos slides anteriores. Rios de planície, então nós vamos botar o número 1zinho aqui. São rios que apresentam seca durante as estiagens de chuva, geralmente no verão. Esse outro tipo de rio são os rios temporários ou intermitentes. Então, nós vamos botar o 3 aqui. E aqui sobrou o número 2, que são rios de planalto. Rios que correm em elevações irregulares de terras e, por isso, não são facilmente navegáveis. Porém, seu melhor aproveitamento está nas quedas d'água. Ok? Então, a sequência é 4, 2... Não. Sequência é 4, 1, 3 e 2. Ok? Agora, na questão 13, circule a figura que representa corretamente o ciclo da água. Gente, já tem a resposta aí para vocês, claro, né? Que não tem como eu tirar do meu livro. Mas essas figuras estão mostrando bem melhor aí no livrinho de vocês. Ok? Então, na primeira figura é onde nós temos o correto ciclo da água, o ciclo hidrológico. E por quê, tia? Por que a primeira, o que diferencia aí da primeira imagem para a segunda imagem? Olha só, prestem atenção que bem aqui perto do solo nós temos a setinha aqui apontando para cima, para a nuvem. A água também, por evaporação da água, por transpiração da água, tanto do solo quanto das plantas, ela acaba voltando para a nuvem. E aqui, na imagem de baixo, que não é a correta, nós temos a setinha, ó, da nuvem para baixo. Ah, a nuvem manda para baixo? Manda para baixo. Sim, também. Mas nós não vemos uma setinha de volta para a nuvem. Ok? Então, esses detalhes que matam a charada. E a questão 14, escolha e cite 3 maneiras de economizar a água e diga se alguma delas é praticada em sua casa ou escola. Gente, nos slides anteriores eu botei vários tipos de coisas que desperdiçam a água. E vocês podem também falar o contrário, como é que a gente economiza elas, que eu também falei para vocês. E podem citar 3 aí, das que eu mostrei ou outras. E digam aí também para mim se vocês praticam isso em casa. Gente, eu espero que todos estejam gostando, que todos estejam estudando e que esteja tudo bem com vocês. Então, um beijo e até a nossa próxima aula.